Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão ambiental. Então a questão ambiental é um tema sempre muito importante, cai bastante no Enem, cai bastante como questões de vestibular, de modo geral, e é um assunto muito importante para a vida das pessoas. Não é apenas para o vestibular, apenas para fazer essas provas importantes que a gente tem por aí. Então é muito importante para um aluno sair do ensino médio entendendo um pouco mais sobre a questão ambientais, ou a questão ambiental ou as questões ambientais. Daí eu costumo dizer que a questão ambiental ela tem muito a ver com o consumo das pessoas. As pessoas às vezes entendem que o meio ambiente é uma coisa de fora da pessoa, que não tem nada a ver diretamente com a tua vida, tem tudo a ver com o que você faz, tem tudo a ver com a tua vida. Não tem a ver apenas com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. Porque muitas vezes é o que acaba acontecendo, a gente acaba botando a culpa dos problemas ambientais que existem no mundo em alguém, né? Em algum país, em alguma instituição, né? Sendo que se todas as pessoas do mundo fizerem apenas o mínimo necessário para melhorar a vida delas, né? Elas provavelmente não vão querer um rio poluído para elas não vão querer uma rua com lixo sem ser coletado, elas não vão querer ter um aterro sanitário na rua delas. Então é muito importante que as pessoas se preocupem com elas. Eu lembro de uma propaganda do WWF que dizia: cuidando do meio ambiente onde vive o bicho homem. Então todos nós fazemos parte do meio ambiente. Então quando a gente causa um impacto no meio ambiente, a gente está causando um impacto para nós. Para quem tem filho, para quem não tem, enfim, você não quer ter uma vida com um futuro com um ar horrível, com a água horrível. Então não é apenas pelos ambientalistas ou pelos animais da floresta, digamos que você odeie os animais da floresta, né? Mas se eles estão vivendo razoavelmente bem, né, provavelmente você também está vivendo num habitat razoável, tá? Então, gente, a questão ambiental ela é uma questão que ultrapassa essa questão ideológica aí de fragmentos políticos que a gente tem, onde que o ambientalismo é uma dessas vertentes, tá? E aí eu digo o seguinte: a gente tem que modificar um pouco a nossa relação com o consumo. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a gente deve consumir produtos de boa qualidade. Por quê? Porque daí a gente não vai consumir tantas vezes o mesmo produto. Isso acaba sendo ecologicamente muito mais correto do que comprar um monte de produto, né, e substituindo eles toda hora. Então tente comprar coisas de boa qualidade para usar por bastante tempo. Assim você já está fazendo um bom favor para a natureza. Você está exigindo que seja produzido menos produtos na Terra, tá? Então isso é muito importante. Então a nossa sociedade de consumo ela enche a gente de lixo, e lugares para encontrar, para depositar esse lixo já começam a faltar na Europa, já começam a faltar nesses lugares que tem altíssima densidade demográfica, que a gente já estudou aqui no canal, tá? Então a nossa sociedade de consumo ela tem tudo a ver com o excesso de poluição que a gente tem no mundo. A gente diz que bem sucedido é o cara que tem um carro, que tem uma boa TV, que tem um bom celular, que tem toda hora coisas novas, quando na verdade, será que é disso realmente que a gente precisa? Então a gente sabe que do ponto de vista ambiental, não, né? Então a gente tem um monte de gente sozinha dentro de cada automóvel. Cada automóvel pode gerar aí a potência equivalente de 10 chuveiros elétricos parados na sinaleira. Um carro com uma rotação baixa pode gerar aí a potência equivalente a gerar energia para 5 a 10 chuveiros parado numa sinaleira. Pensa no problema ambiental que isso é, principalmente diante de combustíveis fósseis, né, que são a base energética dos automóveis que a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, tá? Então gera muito lixo essa sociedade de consumo que a gente tem, e nem todos os lugares do mundo encontram lugar para depositar, e ninguém quer o lixo depositado na própria rua. Mas e quem são as pessoas que produzem menos lixo? Quem se esforça para produzir menos lixo do que as gerações anteriores? Quem faz composteira em casa? Não é todo mundo, né? Não é todo mundo tem espaço, não é todo mundo tem tempo, disponibilidade, né, para fazer esse tipo de consumo. Então, uma outra coisa que vai na contramão da questão ambiental é a obsolescência programada. Assunto bem importante para a gente conversar aqui. O que é obsolescência programada? É o fato de que os produtos estragam com uma frequência muito maior do que a gente gostaria. Você pegar um celular, por exemplo, ele deixa de funcionar não porque está quebrado necessariamente, mas porque o software precisa ser atualizado. Isso gera uma obsolescência moderna muito ruim, que é a gente toda hora precisar comprar, toda hora estar comprando novos equipamentos eletrônicos.
Eu acho que um dos maiores problemas da atualidade hoje é a obsolescência programada, a obsolescência planejada dos equipamentos eletrônicos, que estragam com uma frequência muito grande e que normalmente a gente não arruma, a gente compra outro produto. Então esse certamente é um dos grandes problemas ambientais do mundo hoje, né? Aqui a gente tem a foto de um lixão, né, de produtos eletrônicos que tem lá na África, agora eu não lembro que país que é, né, talvez na Nigéria, né, que recebe lixo eletrônico de países europeus. Então você já vai lá para a Europa, vai visitar e vai ver tudo bonitinho, organizado, limpo, arrumado. Mas a Europa sofre há muito tempo já com o excesso de lixo que eles não têm mais onde colocar. Tanto o lixo diário, orgânico das pessoas, como o lixo eletrônico. Para onde que vai o lixo eletrônico da sua cidade? Já parou para pensar? Então muita gente acaba misturando os lixões comuns, mas o Brasil é um país muito grande, né? Então o Brasil tem ainda bastante lugar para cavar, enterrar o lixo e se livrar do problema. Mas não é assim que acontece no mundo inteiro. A gente tem que pensar em algum momento que esses lixões vão ficar saturados e a gente vai precisar de novas áreas, e quando elas começam a se encostar onde que as pessoas vivem, elas começam a se preocupar com isso, tá? Então lá na África já é realidade, né? Muitos países africanos recebem dinheiro para receber lixo, infelizmente. Quem sofre, com certeza, é a parcela mais pobre da população desses países. E aí a gente vem justamente esbarrar numa questão de como é que eu vou ter desenvolvimento econômico se eu cuidar do meio ambiente? Gente, a Coreia do Sul, que é uma referência para muita coisa no mundo hoje, né, ela já teve praticamente 100% do seu território destruído, ecologicamente falando, 100% assim, sem árvores, sem nada. E eles passaram por uma reformulação do seu território extremamente eficiente, que gera muito dinheiro, que gera muita riqueza e cuidando da natureza. Olha só, então dá para fazer as duas coisas? Dá! Principalmente quando você ganha muito dinheiro. Então, principalmente se você tem muito dinheiro ou ganha muito dinheiro, tente melhorar a sua forma de lidar com a natureza. Porque exigir que as pessoas mais pobres cuidem, quando na verdade elas estão lutando apenas para comer, isso é muito mais difícil, não é? Então a classe média em diante é quem tem mais condição de comprar coisas ecologicamente melhores, tá? Então não fique esperando que os pobres tenham uma atitude ecologicamente sensacional se eles não têm educação, se eles não têm nem o que comer direito, certo? O que é desenvolvimento sustentável? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de um conceito, né, de desenvolvimento econômico sustentável que nasceu lá em 1972. O que é desenvolvimento sustentável? Nascido em 1972, o conceito discutido a partir de 72 na Conferência de Estocolmo, desenvolvimento sustentável significa tentar desenvolver economicamente as coisas sem destruir muito a natureza. Então a gente pode interpretar de várias formas. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E será que a nossa geração está fazendo a coisa certa? Vamos falar da minha geração, quem tem 30, 40 anos de idade. Acho que essas pessoas não fizeram a coisa correta. A minha geração não fez a coisa correta, porque a gente está vendo o mundo piorar do ponto de vista ambiental. Tá? Então, existe agora algumas vertentes ecológicas de um novo ambientalismo renovado, com pessoas jovens envolvidas, que talvez lute para melhorar de fato as questões ambientais mundiais. E tomara que isso dê resultado, que quando essas pessoas atingem níveis hierárquicos importantes dentro de países, dentro de esferas de poder de um modo geral, que elas consigam colocar em prática esses projetos ecologicamente melhores ou menos piores, já serve. Tá? Diante do que a gente tem no mundo hoje, ficar menos pior já ajuda bastante. Tá? Então, do ponto de vista ambiental, tivemos alguns tratados, acordos, encontros importantes na história ambiental do mundo que devem ser lembrados. Em 1972, na Suécia, em Estocolmo, aconteceu a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Tá? Em 1992, ela aconteceu no Rio de Janeiro, foi chamada de Eco 92. E ali uma menina de 12, 13 anos de idade, leu um texto sensacional sobre o que deveria ser o desenvolvimento sustentável. Todo mundo fala hoje sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, mas poucas pessoas de fato param para pensar no que seria isso, no que seria abrir mão de embalagens, abrir mão de certos confortos na nossa vida para conseguir entregar o mundo um pouquinho melhor do que a gente pegou. Dá para entregar melhor, professor? Não é só piorando que a gente está? Não, a gente consegue ter atitudes que conseguem contribuir com a recuperação dos erros anteriores, não há dúvida sobre isso. Substituir os derivados de
de petróleo por biocombustíveis, né? São formas de conseguir ser melhor do que as gerações anteriores, plantar árvores, fazer composteiras, reciclar materiais, tudo isso são coisas que a gente pode fazer ainda mais e melhorar cada vez mais o planeta como um todo. Tá? Em 1997 a gente teve o protocolo de Kyoto, a assinatura do protocolo de Kyoto, que a gente sabe que nações muito importantes como Estados Unidos acabaram não assinando, né? Juntamente com a China, que não foi convocada a assinatura, porque era um país com muita pobreza e tal, então ele primeiro tem que resolver esse problema, mas, né, os dois dos maiores emissores de CO2 do mundo acabaram não assinando o protocolo que visa reduzir a emissão de CO2 no planeta. Tá? Esse era o acordo. Reduzir a emissão de CO2. Os Estados Unidos dizem, não quero me comprometer com isso. Detalhe, né, os anos 90 foram complicados na economia mundial, em vários segmentos. Mas assim, não havia uma crise mundial como a gente tinha em 2008, por exemplo, para dizer, agora eu não quero cuidar do meio ambiente porque eu tenho que cuidar da economia. Né? Porque muitas vezes a gente empurra com a barriga os problemas ambientais porque existem problemas econômicos mais importantes nesse momento. Em 2012, a gente teve um acordo em Joanesburgo, não teve grandes acontecimentos, decisões tomadas lá. Em 2012, a gente teve a Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil, e a gente já vivenciava um momento de crise econômica mundial muito forte. Então, praticamente, não se decidiu nada de muito importante em 2012 aqui no Brasil. Né? O acordo nem recebeu grande parte das autoridades principais dos países do mundo aí, mandaram algum representante, um ministro, e não os chefes de Estado, sabe? Não vieram todos os chefes de Estado para cá, né? Tanto é que na Copa, na Olimpíada, normalmente essas pessoas sempre estão presentes, né? Mas num acordo do meio ambiente aí é um pouco mais difícil fazer essas autoridades estarem presentes. Em 2015 a gente teve o último grande acontecimento da questão ambiental, que foi o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele visa controlar o aquecimento global, assunto que a gente volta a trabalhar aqui nessa mesma aula ou daqui para frente um pouquinho, né? Então, o Acordo de Paris, o último acordo mais importante que a gente teve assinado aí pelo mundo, ele representava uma vontade dos países em fazer algo para evitar que a gente, até 2100, não chegue a 2 graus de aumento de aquecimento global desde o período pré-industrial. Então, a gente já considera que vai ter provavelmente 2 graus de aquecimento no período pré-industrial até 2100. A gente quer evitar que seja de apenas 2 graus e que não seja 3, que não seja 4. E para quem acha pouco 2 graus de temperatura, muito do que você conhece em termos de biodiversidade mudaria, né? Se a gente aumentasse a temperatura da Terra em 2 ou 3 graus. E muito vai mudar até 2100 se acontecer os 2 graus, que já temos grande parte disso acontecendo nesse momento. Então, biodiversidade é a diversidade vegetal que a gente tem em vários lugares do mundo. E aqui a gente tem alguns dos maiores lugares, né, em termos de biodiversidade do mundo. Na cor azul, né, na cor vermelha, né, a gente tem grande biodiversidade. Então, a gente sabe que as áreas florestais são as que têm maior biodiversidade de plantas no mundo. Diversidade, mais um mapa sobre a diversidade, alta, onde que está em verde escuro. Notem que são países pobres, muitas vezes, que têm essa condição de grande biodiversidade no mundo. Então o que acaba acontecendo? O mundo inteiro acaba às vezes delegando realmente uma função de preservação muito grande para países que ainda são pobres. Você sabe que isso é uma discussão muito forte politicamente hoje, no Brasil, por exemplo. A gente tem que primeiro economicamente se desenvolver. Aí eu pergunto para vocês, nos últimos 500 anos que a gente está se apropriando dos bens naturais, minerais desse país, a gente se desenvolveu fazendo isso? A gente se tornou uma nação rica e poderosa extraindo minério de ferro, né, vendendo grão de soja para casa? A gente se transformou numa potência econômica fazendo isso? Não, então provavelmente esse não é o caminho. Né? É errado muitas vezes os países delegarem para esses países que são pobres toda uma responsabilidade, mas também é errado esses países não querer sair desse patamar de exportação de commodities. Né? E investir em ciência, investir em educação para conseguir agregar valor nos produtos que fabrica. Isso é muito importante do ponto de vista ambiental, agregar valor, dar durabilidade para os produtos. Tá? Hotspot a gente já falou em aula anterior aqui sobre a questão do meio ambiente, né? Sobre a questão dos biomas, e hotspots são os lugares do mundo com maior biodiversidade e que estão sob maior risco de extinção de espécies. Então, notem que o Cerrado e a Mata Atlântica são as áreas brasileiras que são aí os hotspots brasileiros.
São áreas extremamente biodiversificadas que estão sob maior risco. Não é a Amazônia que está sob maior risco, ainda não é. Esperamos que a lista não seja ampliada para o Brasil. Aqui eu tenho uma representação do desenvolvimento sustentável, conceito que a gente viu lá atrás, né, no começo dessa aula. Aqui a gente tem um infográfico, uma representação que é bem interessante, né? Para ser ecologicamente correto, para ser sustentável, as coisas precisam cuidar do meio ambiente, cuidar da questão econômica e cuidar da questão social. Não adianta você produzir produtos ecologicamente corretos se você não está pagando um salário decente para as pessoas, se você não está conseguindo garantir o sustento dessas pessoas que estão trabalhando nessa função ecologicamente correta. Então tem que existir uma convergência econômica, social e ambiental para ser, né, de acordo aí com o desenvolvimento sustentável. É fácil? Não, é óbvio que não, mas a gente pode tentar procurar as atitudes ecologicamente melhores para convergir nesse sentido, certo? Protocolo de Kyoto, não vou ler tudo que está aqui. A gente sabe que havia uma meta de redução de emissão de CO2 para vários países, nem todo mundo reduziu. A emissão de CO2 em nível mundial também, não vou ler tudo que está aqui, mas a gente consegue identificar os Estados Unidos com 5,8 milhões de toneladas, 5.800 milhões são bilhões na verdade. Sempre que a gente vê os números dessa forma, não esqueça de fazer o cálculo correto. Então 5.800 milhões equivale a 5,8 bilhões de toneladas. Tá? Por que eles fazem os cálculos assim? Não sei, mas é um padrão internacional bastante utilizado. Note que os Estados Unidos sozinho, né, produz mais ainda CO2 do que a China, pelo menos por enquanto. A gente sabe que grande parte da economia mundial está se voltando para a China, já desde os anos 2000 ali com muita força. Né? Talvez agora tenha uma retrocedida nesse sentido aí em função do coronavírus. Está acontecendo o coronavírus, está morrendo todo dia aí, milhares de pessoas, então estamos aí no dia 20 de abril hoje, estou gravando, vou postar outro dia provavelmente, mas a gente sabe que está acontecendo aí essa emissão de poluentes é muito grande ainda nos Estados Unidos, mesmo com todo o crescimento econômico, escalada econômica chinesa que a gente teve. Aquecimento global a gente sabe que já existe, tá? Existe uma meta de tentar segurar em 2 graus, né, o aquecimento global até 2100, o ideal seria 1 grau e meio, né? E o Acordo de Paris, assinado em 2015, tenta fazer com que os países estabeleçam um contrato para conseguir botar isso em prática. Tá? Botar em prática alguma coisa para conseguir favorecer essa redução. Né? O downsizing de motores, de carros e tal, tudo isso já converge nesse sentido, é bacana, é interessante. Tá? Mas só isso também, por exemplo, já não vai servir. Tá? Precisamos melhorar, reduzir a emissão, né, na agricultura, reduzir a emissão de CO2 por queima de carvão, que ainda é um combustível muito utilizado em grande parte do mundo, principalmente o mundo mais pobre. Tem muitas coisas para fazer. Aqui a gente tem um gráfico já conhecido da gente da aula de atmosfera, do aquecimento global aí a gente tem que tentar ficar sempre de forma mais, como é que se diz, otimista. A gente tem que tentar atingir as linhas mais otimistas do aquecimento global até 2100, né, que elas já são bastante ruins do ponto de vista urbano, né, de enxurradas, enchentes que a gente deve ter por aí ao longo dos próximos anos. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu costumo falar em aula sobre o espaço urbano. Tá? Então aqui a gente tem enchente, enxurrada, alagamento, ilha de calor, deslizamento, inversão térmica, são assuntos que a gente vai voltar a falar quando a gente falar sobre o espaço urbano, certo? Então problemas ambientais urbanos a gente volta a trabalhar depois, mas eles são consequências do excesso de aquecimento das águas do mar, que evaporam mais, tem uma série de consequências ruins para as cidades, principalmente para as cidades, esse aquecimento global. Então ele não é uma coisa que está lá nos Estados Unidos, na China, derretendo uma geleira ou qualquer coisa assim, certo? Outros problemas ambientais, escassez hídrica é um problema que o mundo sempre teve, né? Nessa região equatorial aqui a gente vai ter mais problema, principalmente nas áreas desérticas, né? A gente costuma colocar mais problema na região do Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio. Professor, mas por que há uma escassez nessa região central? Escassez econômica ou escassez de qualidade? Não adianta tu ter água disponível e ela não ter qualidade, então não adianta nada. Então escassez de alguma forma, escassez porque as pessoas não têm dinheiro, escassez porque não existe água e escassez porque as pessoas não têm acesso à água limpa, certo? Poluição das águas, principais áreas do mundo em termos de produção, e infelizmente o rio Reno joga muito
problema para dentro do Oceano Atlântico, aqui no Nordeste americano e no leste da China. A gente sabe que a coisa é muito feia. Observe que o hemisfério sul está melhor. Essa região aqui dentro da África do Sul é de grande área de produção e queima de carvão mineral. Então por isso uma grande borra de poluição aqui. O hemisfério sul está numa situação muito boa, confortável com relação à própria qualidade de ar quando comparado com o hemisfério norte. O que não significa que está bom e que a gente não precisa fazer mais nada, certo? Água que você não vê, a gente consome água em muitas coisas. Quando a gente come 1 kg de carne, a gente às vezes não pensa que dentro desse animal, de cada 1 kg de carne, pode ter 17.100 litros de água envolvido. Desde o crescimento do pasto, ao crescimento da ração, de qualquer coisa envolvida no processo, é muita água envolvida. E se toda essa água receber algum tipo de contaminante, a gente tem uma grande contaminação global só em função da produção de carne bovina, por exemplo. Certo? Aqui nós temos a produção de manteiga, vários gêneros alimentícios consomem muita água para serem produzidos, desde a chuva que cai na horta até o teu prato, tá, gente? Então, óbvio que não é assim, cada quilo de vaca precisa compactar 17 mil litros de água. Não, tem que pensar no processo todo, certo? Degradação dos solos, A gente olha a degradação dos solos, ela obviamente, pela natureza, ela é maior em áreas de altíssima declividade, como áreas de montanha e tal. Isso é da natureza. Tem lugares que vão receber mais agentes erosivos e vão perder mais solos ao longo da sua história. Só que aqui a gente tem a erosão antrópica, degradação dos solos antrópica, provocada pelo ser humano. E aí, a agricultura e pecuária comercial é que são os grandes problemas do Brasil. Produzir a tua cebola, o teu tomate, muitas vezes não é o grande problema ambiental que a gente encontra no campo. É produzir a soja, o milho, que vai virar produtos industrializados. Esses são os principais problemas que a gente vai encontrar na agricultura mecanizada, onde que a gente tem práticas não muito sustentáveis em termos de produção, agrícola e de questões ambientais, certo? Então são áreas muito de agricultura moderna que a gente vai encontrar esses problemas. No caso da Índia, a gente tem todo tipo de problema. Mesmo sem muitas máquinas, eles conseguem ser extremamente degradantes, porque eles plantam em cima de tudo que for possível. Tem a montanha, tem a planície, eles plantam por tudo que é lugar mesmo, porque precisam também, tem isso. Processo histórico, área modificada pela ação humana. Costuma dizer que um percentual muito pequeno do mundo é ocupado por áreas urbanas, por exemplo. Mas as áreas agrícolas que produzem comida para os humanos também são áreas antropizadas, alteradas e que não estão necessariamente em ótimas condições para a vida das pessoas. Então as áreas mais degradadas, mais voltadas para o mar, entre a Mata Atlântica e o Cerrado mesmo, aqui no caso do Brasil. Aqui a gente tem proporção de áreas cobertas por floresta. Sim, o Brasil ainda tem uma grande área de floresta, proporcionalmente comparado com outros lugares do mundo, que é um aspecto positivo, e a gente espera que se mantenha dessa forma. Porque a chuva que cai no Cerrado para produzir soja, ela depende da Amazônia de pé. Se a Amazônia for destruída, não vai entrar tanta chuva lá e a gente vai ter problemas. Gente, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir essa página, compartilhar com os coleguinhas. Espero estar contribuindo para o estudo de vocês. Valeu, até a próxima!